esse tipo de ataque é muito sutil. E os ataques sutis são os mais eficazes para anular você. Então, vamos lá, como que era? Eu até anotei aqui também. Como era a mente de Saul? Confuso, incoerente, imprevisível, instável, oprimido pelas trevas. Quem lembra que ele ficava num estado de opressão tal que era quase uma possessão? E ele ficava atormentado. A ira tomava conta dele e o tormento que ele tinha era tão acentuado que ele pediu ajuda. Eu preciso de ajuda. E aí no palácio alguém disse: bom, eu acho que um bom tangedor, alguém que toque muito bem, vai te ajudar a aliviar. E foi no momento em que encontraram Davi, e quando Davi tocava, com certeza, quando Davi tocava, ele era liberto. Então, por que é que as trevas avançaram num homem que ele foi escolhido por Deus? Não esqueça, não, mas Saul não foi escolhido por Deus. Tá bom, ele não era o rei, mas a partir do momento, não era a primeira escolha de Deus. Vamos deixar tudo bem claro. Saul não era a primeira escolha de Deus, mas a partir do momento que o povo quis um rei, Deus disse: tá bom, então a minha escolha, já que vocês insistem, eu sou o rei de vocês. Mas já que vocês insistem que querem ser como os outros povos, a minha escolha entre toda a nação é Saul. Foi Deus que mostrou quem ele queria. Foi Deus que mandou Samuel até onde ele queria. Você está entendendo? Porque às vezes você lê a Bíblia de uma forma já com uma ideia pré-concebida. Não, Saul era desse jeito porque ele não era escolhido de Deus, ele não era a primeira escolha de Deus, não era tempo. No entanto, diante da posição do povo, Deus disse: tudo bem, então vai ser Saul. Entre tantos homens, ele escolheu este homem porque Deus amou Saul. Deus amou Saul, e a prova de que Deus amou Saul, Deus derramou do seu Santo Espírito de forma que Saul profetizou, Saul dançou com os profetas. E então, isso é prova de que ele teve uma aprovação do céu. E o que aconteceu com esse Saul avivado? E esse Saul perturbado é a mesma pessoa. Como assim? O Saul avivado é um homem espiritual. O Saul perturbado é um homem com uma mente muito atacada pelas trevas. Nós temos um inimigo que ele não é onisciente, mas ele analisa. Ele conhece a tua história não por onisciência, mas por observação. Ele tem um exército, ele destaca, e ali, quando ele destaca demônios responsáveis por conhecer você. E quando eles te conhecem, eles conhecem quais são os seus pontos fracos. Essa é a forma de vencer uma batalha. Você estudar os pontos fracos do teu inimigo. Por experiência, desde Adão até nós, de 6.000 anos, ele sabe que nós não guardamos a mente. A Bíblia fala o tempo todo para guardar a nossa mente. Não guardamos a nossa mente. Não tomamos uma atitude radical. Ao não tomarmos essa atitude radical, ficamos vulneráveis. E ao ficarmos vulneráveis, sem muro de proteção, ele avança, ele invade, ele oprime, e aí você vai ter a opressão nos teus pensamentos, a opressão no sonho, a opressão fazendo parte da sua vida. Ataque espiritual na sua mente. Então, eu falei deste, ainda não terminei de falar de Saul, como era a mente dele. Ele era instável, tinha uma mente que distorcia tudo, ele tinha uma mente... Ele acreditava nas mentiras da mente dele. Cuidado que a sua mente, ela mente. Você chega a interpretações e a deduções conforme aquilo que a sua mente fraca está te mostrando. Nossa, a pessoa não gosta de você. Saul chegou à conclusão de que Samuel não gostava dele. Ele chegou à conclusão de que Davi queria depor, queria usurpar o trono dele. Tudo isso é uma dedução errônea, mentiras. Aonde? Na mente de Saul. E fez com que Saul
destruísse e se autodestruísse, destruísse tudo que tinha ao redor, destruiu a bênção, destruiu a família, destruiu o reino, destruiu a amizade entre ele e Davi, destruiu a amizade dele com Samuel. Samuel teve que tomar uma atitude radical. Não tinha, Deus falou, não quero mais que você, pronto, acabou. Agora não quero mais que você leve nenhum recado, nada para Saul, acabou. E o relacionamento de Saul com Samuel acabou. O líder dele, você vê que a mente perturbada de Saul fez com que ele tomasse decisões absurdas. Eu vou falar a passagem para você e não vou ler por causa do nosso tempo. Mas anota aí. Primeiro eu falei de 1 Samuel 17, eu até antecipei, eu vou falar um pouco mais para trás agora. Em 1 Samuel 17, um exército liderado por um homem com uma mente frágil, como Saul. O exército era o reflexo da fragilidade de Saul, e então esse exército ficou paralisado diante da crise. Você viu como que Golias não teve muito trabalho com aquele exército bem treinado de homens altos, fortes, que poderiam ter estratégias do céu para derrotar aqueles gigantes. É só você olhar depois com Davi, sobrinho de Davi derrotou um gigante, mas sobrinho de Davi derrotou mais de um gigante. Então você vê que aqui, mas por quê? A liderança era de um homem com uma mente estabilizada. Você precisa ter uma mente estabilizada. Aí você pode me perguntar como. Claro que eu vou falar como. Não adianta só colocar o problema para você. Você precisa ter uma mente firme, estável, uma mente tranquila, uma mente onde predomina a verdade, onde você vai dar choque de realidade, você vai confrontar todas as mentiras e enganos a teu próprio respeito e a respeito da vida e a respeito das pessoas. Então, o exército de Saul foi derrotado na mente. O que eles pensavam? Golias é maior, Golias é mais forte, não podemos, de verdade, não conseguiremos vencê-lo. Outra pessoa chegou pensando diferente. Davi pensou diferente. Tudo bem, ele é alto, ele é forte, mas eu tenho Deus. Ele é alto, ele é forte, mas eu tenho uma boa pontaria. Treinei muitos anos derrotando leões, ursos. Então, qual a diferença? Eu usava minha funda para derrubar ursos e para defender os rebanhos, ursos e leões, e eu também posso usar a minha funda para derrotar Golias. Você deveria pensar da seguinte forma: chegou o problema, chegou o Golias da sua vida, está se sentindo pressionado, intimidado, oprimido, uma mente oprimida, o medo está predominando, a opressão está predominando na sua vida. Você tem que pensar: bom, o problema é real, ele é grande, mas meu Deus é maior e eu tenho habilidades que eu mesmo preciso pedir para Deus me mostrar quais são essas habilidades. Sabe qual é a habilidade que Daniel tinha? Está escrito que Daniel tinha uma unção para resolver problemas difíceis. Opa, você não quer pedir essa unção, não? Eu peço essa unção. Deus me dá a unção de Daniel, a unção que o Senhor deu para Daniel. O Senhor deu uma unção dele ter uma mente ágil. O que é uma mente que soluciona problemas difíceis? Uma mente que vê o problema, mas vê também a saída. Ele vê o escape. Então, é uma mente bem ágil, não é uma mente fragilizada nem paralisada. Falando ainda, então, uma mente, o diabo não tem muito trabalho com uma mente fragilizada. Falando ainda de Saul, uma mente fragilizada, ela recebe sugestões. De repente, você pensa que é seus próprios pensamentos e não é. Você ouviu isso das trevas até. Tipo, não tem jeito, eu vou desistir de orar pelo meu filho, porque aí você chega à conclusão, não vai dar certo. Mas olha só, olha o que Saul fez. Saul tinha uma batalha forte. Agora eu vou falar de 1 Samuel 14, a partir do versículo 24. Saul, o exército de Saul tinha uma batalha muito violenta a ser enfrentada. Qual foi a estratégia que Saul usou? Uma mente
confusa, fragilizada, oprimida pelas trevas, pensou a pior opção. Qual foi a pior opção? Ele colocou o exército dele, que precisava estar forte, ele colocou de jejum. Ninguém pode comer. Até segunda ordem, ninguém pode comer. O filho dele, Jonatas, não sabia dessa ordem porque ele não estava perto. Porque enquanto o pai estava com um grupo em um lugar, Jonatas estava com outro grupo em outro lugar. Então Jonatas não ouviu a ordem do pai. E Jonatas, depois que ele guerreou, ele venceu, Jonatas, Deus, porque ele pensou diferente, tá vendo? Ele pensou diferente. Ele foi com o escudeiro dele, ele subiu, ele falou, Deus vai me ajudar, e Deus ajuda com muitos, Deus ajuda com poucos, é isso que está escrito, que Jonatas pensou. Jonatas pensou. Porque Jonatas pensou, Jonatas agiu. As tuas ações são resultado dos teus pensamentos. O que é que tem ocupado a sua mente?